Olá, querida irmã, querido irmão. Chegamos ao final de mais uma semana tão abençoada que Deus nosso Pai nos concedeu viver, ao final da 33ª semana do tempo comum, e é uma alegria muito grande acolher você para fazermos juntos nesse novo dia o nosso encontro com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral. Hoje é sábado, 25 de novembro, e o Evangelho de hoje é segundo Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e esse morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus é questionado pelos saduceus sobre a ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição e pensavam que quem acreditava achava que a ressurreição fosse apenas uma reprodução ou continuação da vida terrena, da vida deste mundo. E eles querem saber de Jesus, no caso de uma mulher que teve 7 maridos, ela seria esposa de qual deles na eternidade, na ressurreição? Jesus mostra com muita sabedoria que a ideia que eles tinham da ressurreição era limitada e errada, pois eles estavam pensando que quem vive na eternidade tem as mesmas ideias e maneira de viver que são próprias aqui deste mundo. Para explicar essa questão, Jesus faz uma comparação entre seres humanos e anjos. Aqui, na Terra, nós temos necessidades humanas, e após a morte, essas necessidades não existirão mais. O casamento é uma dessas necessidades. Então, na vida eterna, nós não faremos nada do que fazemos aqui. Lá nós viveremos uma vida completamente nova, uma vida divina. Nós seremos como os anjos que não têm necessidades humanas. Jesus quer nos ensinar no Evangelho de hoje que nós não podemos imaginar que a ressurreição, a vida eterna, seja uma mera reprodução ou repetição da vida que tivemos aqui nesse mundo. Jesus, ao responder os saduceus, ele responde e confirma principalmente para nós hoje a fé na ressurreição, pois Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E mesmo com essa certeza que Jesus nos dá nos dias de hoje, tão modernos em que nós vivemos, corremos o perigo de negar a ressurreição, não apenas com teorias e argumentos, mas também caindo no erro de acreditar em outras doutrinas ou ideias, ou ainda com as nossas atitudes e com a maneira que vivemos. Muitas vezes nós vivemos como se não tivéssemos que ressuscitar, como se a vida terrena fosse a última coisa que nos espera, como se depois do que vivemos aqui já não precisamos esperar nenhuma outra realidade. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos nos empenhar para fazer diferente, crendo na afirmação de Jesus e que Deus não é dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Nos esforcemos para viver esta vida aqui neste mundo da melhor maneira possível, acolhendo e pondo em prática a palavra de Deus, doando a vida pela comunidade e pelos irmãos e irmãs, fazendo com que assim a nossa vida aqui seja a nossa preparação para a vida eterna, seja uma experiência já aqui da felicidade sem fim que virá depois.
devemos ser revelado em nós o que nós somos de fato, filhos e filhas de Deus. Que o bom Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te conserve sempre na alegria e na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço você, meu irmão, a você, minha irmã, de todo o coração, pela sua companhia tão agradável e tão especial no nosso encontro de hoje e também nos nossos encontros de toda esta semana. E te convido para que amanhã, que é domingo, dia do Senhor, você vá fazer esse encontro tão especial com Jesus no Evangelho, junto com a sua comunidade, participando lá da missa dominical ou da celebração da palavra. E que também te convido para que na semana que vem, a partir de segunda-feira, você esteja novamente aqui conosco para fazermos juntos uma nova semana dessa nossa caminhada do encontro diário com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral. Até a semana que vem, se Deus quiser.